Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. A partir do versículo 1. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Louvado seja o teu nome, ó Deus Santo. Deus que em sua infinita misericórdia e amor nos acolhe, nos recebe e nos ama, a despeito de nós mesmos, do que fazemos e do que somos. Obrigado por nos amares e nos receber em tua presença, para te adorar. E também te agradecemos pela palavra que de ti mesmo recebemos, para meditar e crescermos em ti, no relacionamento com o Senhor. Pedimos ao Senhor então que nos visite com teu Espírito, para que possamos compreender a palavra lida nesta noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. O que significa amar a Deus? O que significa manifestar amor a Deus? Essa tem sido a nossa insistência dominicalmente, olhando para esse texto de Deuteronômio, e temos dito: Deus não se sente amado, porque amor não é algo que sentimos. Amor é algo que vemos. Amor é algo que experimentamos em ação. Por isso, amar a Deus não significa querer chorar para Ele, para tocar no coração dele. Amar a Deus não significa você chegar e dizer palavras lindas para Ele: ó Santo, 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 Deus misericordioso, Deus não sei das quantas. Tinha algumas orações que eu ouvia na minha infância que eu achava muito interessante, né? Excelentíssimo Deus, na beleza da tua santidade. Todas essas coisas são legais e não estão erradas. O problema é que às vezes nós achamos que Deus vai se sentir amado por nós por causa das nossas palavras. Deus não se sente amado, Deus se vê amado.
nas nossas atitudes. Então nós temos olhado esse texto e temos aprendido nos 10 mandamentos como Deus reconhece que o amamos, como Deus reconhece que Ele é amado por nós. E então nós estamos olhando a terceira lição que Deus nos ensina nos mandamentos, para que saibamos como Ele, Deus, reconhece ser amado através da nossa vida. E a terceira lição que temos meditado nesses últimos domingos é quando Deus diz no versículo 11: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Temos meditado que Deus tem um nome. Deus não é nome. Deus é título. Mas o nosso Deus, Ele tem um nome. Um nome que é santo, um nome que é impronunciável. E Ele é impronunciável exatamente para nos ensinar como Deus se vê amado no relacionamento com Ele. A primeira coisa que nós vimos é que quando Ele coloca o nome santo dEle, para que não seja tomado em vão, Ele nos ensina que Ele se vê amado na reverência como nos relacionamos com Ele. Pessoas irreverentes no relacionamento com Deus não o amam. Elas amam a si mesmas, elas amam a irreverência do seu coração. Daí que é meio doido algumas coisas que a gente vê nas igrejas hoje, né? O louvor, em vez de ser um louvor reverente, ele é um louvor extravagante. Você acha que Deus acha que isso é amor? Louvor extravagante é você colocar para fora a podridão do seu coração, o Deus que você quer acreditar, mas não é para adorar o Deus verdadeiro, porque a adoração se faz na reverência. Vimos semana passada que quando Deus diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Ele não apenas está olhando para a reverência, mas para a vivência da nossa prática de vida com o nome dEle sobre nós, porque o nome dEle é santificado pela forma como vivemos, ou o nome dEle é desonrado pela forma como vivemos. E todas as vezes que eu digo pertencer a Ele e vivo de uma forma totalmente pecaminosa, Deus não reconhece amor nenhum na minha atitude. E o que é pior, porque eu digo estar nele e digo ter o nome dele sobre mim, eu atraio sobre mim, não é o amor dele, não é a misericórdia dele, eu atraio sobre mim a ira de Deus sobre mim. Mas há uma outra questão que nós precisamos examinar antes de encerrarmos as observações sobre o nome de Deus. Em que contexto Israel usava o nome de Deus? Ele é um nome impronunciável para aquilo que é vão. Isso é uma proibição da banalização e da não reverência do nome dele, como a gente vê nas igrejas. O pastor está pregando. Isso eu vejo direto. Quando eu vou pregar em igreja neopentecostal, eu vejo isso direto. Eu tenho que baixar a cabeça. A gente está pregando, a gente vai ver: fala, Jeová! Isso é tomar o nome de Deus em vão. Até porque Jeová não é o nome dele, como nós já dissemos no primeiro sermão. Jeová é uma pronúncia espúria, pecaminosa do nome de Deus. E segundo, porque eu estou usando de qualquer jeito. Imagine se fosse o nome dele de verdade. O pessoal vai cantar, é Jeová para cá, Jeová para lá, e a gente vai tomando o nome de Deus em vão. E olha que Jeová não é o nome dele. Então, em que contexto
seja, esse nome ele revelou para não ser pronunciado. Não. Quando Moisés é chamado para libertar Israel do Egito, Moisés tem uma preocupação. Tá bom, o Senhor quer que eu vá libertar esse povo do Egito, mas aí eu vou chegar lá e vou dizer, ó, Deus me mandou aqui para libertar vocês. E como é que esse povo vai saber que eu realmente venho da tua parte? E Deus olha para Moisés e diz, quando você chegar diante dele, você vai dizer que eu sou, te enviou. Eu sou é uma corruptela do nome de Deus. E imediatamente Israel reconheceria que era Deus que havia enviado ele. Por quê? Porque eles só pronunciavam o nome de Deus em contextos pactuais das ações de Deus. E em todo momento do Antigo Testamento, o nome de Deus só é usado nos momentos pactuais. E isso até hoje o judeu segue à risca isso daí. Deixa eu te dar um exemplo para você entender isso. Os salmos estão carregados do uso do nome de Deus. Carregados. Há salmos que tem 4, 5, 6, dependendo do tamanho do salmo, 119, então tem uma penca de vezes que o nome de Deus aparece ali. Os salmos são hinos, são orações que foram cantadas em Israel. E são cantadas até hoje essas orações. Você sabe o que é interessante? É que quando o judeu vai cantar o salmo e aparece o nome de Deus, ele substitui a pronúncia do nome de Deus. E por que ele faz isso? Porque a adoração não é pacto. Cântico não é pacto. Culto não é pacto. Culto é serviço prestado a Deus. Nós chegamos para prestar adoração a Ele. Não é um pacto que está sendo selado. E então até hoje eles simplesmente mudam a pronúncia para não pronunciar o nome santo de Deus, ainda que esteja no salmo que eles estão cantando. Toda vez que um judeu hoje vê o nome de Deus, ele fala Hashem. Hashem significa o nome, porque é um nome santo. E ele só deveria ser usado em contextos de pacto. O que é que nós aprendemos com isso? Que o nome de Deus nos lembra que esse Deus que adoramos em Cristo Jesus, o Deus de Cristo Jesus, o Deus Pai do Filho, o Deus Pai do Espírito e o Deus Trino, Ele tem conosco uma aliança. Está invocado sobre mim, no nome de Jesus, o nome do Deus Trino com quem eu tenho uma aliança. Amar a Deus significa respeitar o nome dele como selo da aliança que temos com ele. Nós não banalizamos essa aliança, nós não brincamos com essa aliança, porque se o nome dele está sobre nós, essa aliança foi selada. E essa aliança não foi selada por um preço barato.
No Antigo Testamento, essa aliança ela era selada pelos sacrifícios. Ao 8º dia, nascia o filhinho. Papai tinha que pegar o filhinho com 8 dias de nascimento, pegar o piu-piu do filhinho, puxar a pelinha e cortar. Circuncisão. E não tinha anestesia, irmãos. Não tinha remedinho para anestesiar alguma coisa. Dá para você entender a cena? Você tem que cortar um pedacinho lá do seu filho, mesmo que seja um pedacinho que serve para nada mesmo. Mas a dor que você está impondo pelos pecados, tinha que matar uma ovelhinha. O que o pessoal esquece é que a ovelha no mundo antigo não era só para comer. Ovelhinha no mundo antigo também era um animalzinho doméstico. Era o cachorrinho da nossa época que as crianças brincavam. Depois ia para a panela. Alguns não, alguns ficavam só como domésticos. Aí você pega aquela ovelhinha lindinha, perfeitinha, entrega para o sacerdote. E o sacerdote pega aquela ovelhinha viva e espeta no altar 4 pontas, e espeta ela viva. Dá para você imaginar a cena? Se você tiver cachorrinho de estimação, pensa no teu cachorrinho sendo espetado vivo. Esse era o preço para que o pacto fosse mantido. A lembrança dos nossos pecados, a lembrança da nossa vergonha e a capacidade de Deus nos perdoar. Mas não era um perdão barato. Não era um perdão banal. O pacto sempre exige de nós a percepção do nosso pecado e do sacrifício por causa do nosso pecado. E quem selou a nossa redenção? Quem selou o meu pacto com Deus? O próprio Deus enviando o seu Filho para tomar o meu lugar na cruz do Calvário. Ele, Jesus, foi imolado, essa é a expressão bíblica, para aquilo que aconteceu na cruz. Ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O pacto não foi selado de forma gratuita. O pacto não foi selado de forma banal. O pacto custou a vida do Deus encarnado por causa da desgraça do meu pecado, por causa da podridão do meu coração, por causa das minhas atitudes vergonhosas, miseráveis. Deus se entregou por mim. Para que o nome dele estivesse sobre mim, para que a aliança dele estivesse sobre mim, uma aliança que foi selada com sangue. Será que eu não entendo isso? Será que eu não entendo que uma forma de dizer a Deus quanto nós o amamos é respeitarmos o nome dele, que foi vituperado, o nome dele que foi desprezado, o nome dele que foi humilhado na cruz, para que nós fôssemos redimidos? Nós temos a cara de pau
de pecarmos vergonhosamente em desrespeito ao nome de Deus que está sobre nós. Se eu quero dizer a Deus quanto eu amo, eu respeito o nome dele, preservando a fidelidade do pacto que ele fez comigo. Um pacto que vai alcançando toda a nossa vida. Porque é o nome de Deus que eu levo para dentro do meu trabalho. E tem crente que não tem vergonha de envergonhar o nome de Deus que está sobre ele no trabalho. É o nome de Deus que eu levo para dentro dos meus relacionamentos. É o nome de Deus que eu levo para dentro da minha casa. E nós não nos envergonhamos. Nós temos vergonha do nosso nome ser exposto. É o que mais eu encontro hoje, é isso. É gente com vergonha da exposição da sua imagem. Pegue a sua imagem, junte bonitinho e caminhe para o inferno com ela. Porque quem preserva a sua própria imagem, preserva apenas um ídolo do seu coração, um falso Deus de si mesmo. A nossa vergonha deveria ser porque nós envergonhamos o nome de Deus que está sobre nós. Essa deveria ser a nossa vergonha. Quando eu peco, a questão não é, ai, o que é que eu fiz? A questão é, Senhor, por que eu te ofendi? Porque é o nome dele que está sobre mim. É um pacto, é uma aliança que está sobre mim. E Deus entende essa aliança no Antigo Testamento como um casamento. E isso é muito forte no Antigo Testamento. Em alguns momentos Deus compara Israel a uma mulher adúltera. E ele poderia dar carta de divórcio para essa mulher adúltera. Mas ele não se divorcia de Israel por causa do nome dele que está no pacto. O pacto que disse que ele amaria Israel eternamente. Não era, eu te amarei enquanto. Não, eu te amarei eternamente. Hoje é muito fácil para a gente, né? Quando eu vejo casais passando por problemas como esses, é muito fácil dizer, não, eu não quero mais. Porque é a sua imagem, é o seu nome, é a sua glória ofendida. A gente não para prestar atenção que o pecado cometido foi ofensa contra o nome de Deus, a fidelidade de Deus, o pacto de Deus sobre a nossa vida. Eu tenho que me envergonhar dos meus pecados, não é por causa do meu nome. O meu nome que se lasque e vá para o inferno, que se perca. Não é o meu nome que é importante, é o nome de Deus que está sobre mim. Isso é importante, é a vergonha do nome dele nas minhas atitudes que importa. Porque existe um pacto selado, onde Deus não vai me deixar. Mas eu vou envergonhá-lo. Você entende isso? Não tomar o nome de Deus significa, tomar em vão significa preservar o pacto. Então eu sei respeitar Deus em todas as coisas, eu sei respeitar o Senhor na aliança, quando o nome dele é respeitado por mim.
Isso faz diferença. Eu nunca vou perdoar ninguém por causa da pessoa. Mas por causa de Deus. Eu nunca vou lutar por ninguém por causa da pessoa. Mas por causa do nome de Deus que está sobre ela. E é exatamente por isso que eu também desisto de lutar por pessoas. Porque eu não vejo o nome de Deus sobre elas. Eu só vejo a desgraça do seu pecado a destruindo. Então que viva no seu pecado, que morra no seu pecado. Porque se o nome de Deus é realmente importante para a vida dessa pessoa, ela vai procurar viver a aliança com fidelidade. E não na sem vergonhice do coração, não na pecaminosidade do coração, não na prostituição do seu coração. Nós vamos lutar e morrer por quem quer viver o nome de Deus em santidade. Mas não vou fazer nenhum esforço para quem queira viver no pecado, que viva. Porque o nome de Deus não vai para a lama com as suas atitudes. Agora, se o nome dele está sobre você, e você decide continuar vivendo em rebeldia, tema pela sua vida. Porque o Senhor vai arrebentar a sua vida até a morte, pela vergonha que você fez passar o nome dele. É isso que o escritor de Hebreus diz: vocês não sabem ainda o que é lutar até o sangue, por causa dos vossos pecados. E nesse contexto ele vai dizer, Hebreus 12, que o Senhor vai arrebentar no chicote o filho que ama. Ainda que seja até o sangue. Ainda que seja matando você. Deus não toma por inocente quem usa o nome dele em vão sobre a sua vida. Não é assim que ele termina esse mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Se você não quer viver o pacto do nome de Deus, cai fora. Siga meu conselho, cai fora. Vá para o mundão, viva o mundão, curta o mundão, se lasque no mundão. É menos doloroso. Até o dia do juízo. No juízo aí você vai sentir a dor por ter rejeitado o Senhor. Mas pelo menos esse período até você morrer vai ser menos doloroso. Agora você realmente carrega o nome de Deus sobre a sua vida. Deus não vai tomar a sua vida por inocente. Ele mesmo diz que ele vai vingar o nome dele em cima de você. Você está num pacto com o Senhor, está aliançado com o Senhor. Então comece a viver o pacto com fidelidade e não com prostituição na sua vida. Comece a viver o pacto com seriedade, porque é o nome de Deus que opera sobre você. E ele não tem por inocente quem brinca com o nome dele. Quando a gente era criança e falava besteira, os pais da gente diziam assim: vai lavar sua boca com sabão.
Deus manda lavar a boca com sabão. E se não obedecer, ele vai quebrando os dentes. Até você entender a seriedade do pacto com ele. Por isso, quando ele terminou Deuteronômio, ele colocou para Israel: olha, eu coloco diante de ti a vida e a morte. Eu te recomendo que escolhas a vida. Você está entendendo o que é escolher a vida? Porque se você escolher a morte, dura coisa será a tua vida. Que o nome de Deus lembre a você a reverência. Que o nome de Deus lembre a você a santidade. Que o nome de Deus lembre a você o pacto que o nome dele traz sobre você. Deus não tem por inocente quem brinca com o nome dele. Se o amamos, não tomaremos em vão o nome dele. Se não o amamos, é melhor não invocar o nome dele sobre você. Porque se você o fizer, duras penas você terá que enfrentar na mão do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Te damos graças, Senhor, por esse momento de meditação da Tua Palavra. Obrigado por nos lembrares a seriedade da aliança que temos contigo e que carrega o Teu nome sobre nós. E ensina-nos a vivermos uma vida em que Teu nome seja santificado de fato, e a aliança que temos contigo em Teu nome, por Cristo Jesus, seja manifesta ao mundo. Que as pessoas vejam no nosso viver motivo para exaltar o Deus a quem servimos e amamos. Que as pessoas vejam no nosso viver motivo para querer Te conhecer da forma como Te conhecemos. Sê conosco, sê com as nossas vidas, Te compadece de nós e nos perdoa em nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.